Fala pessoal, bom dia! Último capítulo de Números hoje, Números 36, e agora se prepara que para fechar com chave de ouro aqui, é um assunto que nos consola, nos dá esperança, que é a herança eterna, a herança incorruptível que o Senhor Jesus preparou para você e para mim, para todos aqueles que nele creem, que depositam a sua confiança, o seu coração e confessam a ele de todo o seu coração. É isso que você precisa entender. Que palavra maravilhosa é a de hoje. Números 36, com apenas 13 versículos. É um capítulo bem curtinho e que encerra realmente esse livro de Números de uma maneira eficaz. Ou seja, a herança preparada para todos aqueles que amam e adoram ao Senhor. Vamos trabalhar sobre isso aqui, tá? Números 36, ele vai retornar um pouquinho naquela questão das filhas de Zelofeade, lá de Números 27. Agora vamos trazer um novo problema, uma nova situação. Se você não lembra, assiste o capítulo aqui, Números 27, para você entender. Mas resumindo, as filhas de Zelofeade, elas foram até Moisés, fala sobre a questão das terras, porque o pai não teve filhos. Então, se ele acabasse falecendo, as terras iam ser perdidas, porque as mulheres naquela época não poderiam herdar a terra. Mas Deus interveio e Deus falou, elas estão falando muito bem, elas estão vindo aqui de uma maneira lícita, uma maneira ética, e eu vou abençoar sim, e de uma maneira mansa. Eu já vou chegar lá também, tá? Isso aqui é fundamental para a gente entender. No versículo 11 cita os nomes delas novamente, para você relembrar aqui. E o assunto agora é o seguinte, não é elas que vão diretamente, agora aqui são os filhos, olha só, de Gileade, filho de Maquir, cabeças da geração ali. O que vai acontecer? Eles vão relembrar uma situação que está na lei, que é o ano do jubileu. Lá em Levítico 25, fala que no 50º ano ia resetar tudo, ou seja, quem vendeu terra, quem penhorou terra, os escravos ali que estavam servindo, todos iam ser libertos. Ou seja, agora a terra voltaria para os seus donos, os escravos libertos, ia resetar tudo. Só que se isso acontecesse, no caso delas aqui, as terras delas iam ser perdidas. E se elas se casassem, olha só, com homens de outras tribos, essa terra que era delas ia passar para outra tribo. Ia se perder. Então foi isso que os filhos aqui da tribo de Manassés foram falar com Moisés. Falaram assim, olha, se elas se casassem com outros ali, a gente vai perder a terra. Qual que é a solução para isso? Então eles ficaram ali um pouquinho nervosos com essa questão. E aí o Senhor, mais uma vez, vai intervir. E olha só a expressão de novo ali no versículo 5. Diz assim, ó. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo, a tribo dos filhos de José fala bem. Olha só, fala bem. Então, ou seja, eles foram lá de uma maneira ética para solucionar isso. E Deus traz a solução. Qual que é a solução? Ele fala assim, ó, esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo, sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem, olha só, na família da tribo de seu pai. E você vai acompanhar o capítulo, você vai ver que Deus, ele permitiu isso para que se casassem ali em família, ou seja, elas se casariam com os filhos de seus tios, basicamente, seus primos aí, tá? Então, realmente aqui foi uma permissão do Senhor para que eles, presta atenção, para que eles tivessem a terra na sua tribo. Eles não perderam a sua terra. Olha só como o nosso Deus é justo, como Deus é santo. O nosso Deus não falha. Ele liberou isso para elas naquela época, para esses homens da tribo de Manassés, por conta disso, porque ele entrega essa herança de uma maneira certa, de uma maneira correta, para aqueles que o buscam em mansidão. Vamos trabalhar sobre isso agora. Eu quero que você ligue com Mateus capítulo 5. Quando Moisés ele fala aqui que a tribo dos filhos de José fala bem, eu já fiz aquela ligação com Mateus 5, palavras de Jesus. Olha só o que Jesus fala no Sermão da Montanha. Ele fala o seguinte, ó. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Pessoal, você precisa entender isso. A mansidão é um fruto do Espírito Santo, lá descrito em Gálatas 5. Então, a mansidão é aquela ação do Espírito em você, para você tratar as coisas do dia a dia, da sua rotina, com sua esposa, com seu esposo, com seus pais. Eu sei que esse mundo aqui é cheio de dificuldade, de aflição, de problema, de burocracia que a gente não aguenta mais, é pegar fila, é ligar para isso, é fazer aquilo, mas
quando a gente trata as coisas utilizando do fruto do Espírito Santo, que é a mansidão, nós vamos herdar a terra. E aqui a gente abre o leque, nós vamos herdar a bênção de Deus. Por quê? Porque nós estamos indo de uma maneira mansa para o Senhor, com o Senhor, e é óbvio que Ele vai abençoar. Ele só retira algo de nós, mas assim, ó, realmente com uma disciplina, com uma rebeldia, para nos mostrar realmente que aquilo não era correto, que aquilo não era certo. Ele nos guia da maneira certa, mas agora, se você está indo de uma maneira mansa para algo que é eticamente correto, para o Senhor em primeiro lugar, porque é Ele que sabe todas as coisas, então nem sempre a gente precisa entender que, não, mas eu estou vindo por uma boa causa, estou vindo por causa disso. Se for a causa que você está pensando simplesmente que você pôs no seu coração e ponto final, nem sempre é assim. Mas no caso aqui, eles pensaram em tudo. Poxa vida, a gente vai perder a terra que o Senhor nos deu. O Senhor entregou a terra para elas, lá em Números 27. O Senhor deu essa terra para elas, mas se acontecer isso, nós vamos perder. Então, peraí, vamos falar de novo. Então, olha só essa questão. Deus não tinha liberado essa informação para eles lá, para elas naquela situação. Mas agora, eles foram atrás porque eles visualizaram isso. Poxa vida, a bênção de Deus ia ser perdida. Então, olha que interessante, tá? Então, a gente precisa entender, pessoal, quem fala conosco é o Espírito Santo de Deus. Não pode ser o nosso próprio coração. O coração é enganoso, o coração traz maus pensamentos, que a gente sabe disso. Ele começa a bugar a nossa mente em muitas situações. Mas nós aqui precisamos buscar a vontade do Espírito Santo de Deus que habita em nós, de todo aquele que crê em Jesus Cristo, tá bom? Então, vamos lá. Agora vamos passar para um outro texto, que é Efésios capítulo 1. A partir do versículo 13 e 14, é uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, e eu quero fazer essa ligação com o próprio Espírito Santo. A gente está falando dele aqui, e olha só o que Paulo fala. Paulo escreve o seguinte: vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Que promessa? Que Jesus disse lá, que não nos deixaria órfãos, mas nos entregaria o Consolador, o Espírito Santo de Deus, para nos guiar, nos disciplinar, nos mostrar o caminho. Que olha qual ele é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo de Deus é o penhor da nossa herança, ou seja, nós temos a garantia dessa herança eterna pelo Espírito Santo que nos foi entregue. Ou seja, se você tem o Espírito Santo em você, você é um herdeiro de Deus, um herdeiro da herança incorruptível. Isso aqui é fundamental você entender. Olha só, para a redenção da possessão de Deus, para louvor de sua glória. Nós somos posse do Senhor, porque nós cremos nele. E onde estiver o Espírito Santo de Deus, ou seja, no seu coração, no meu coração, aí a liberdade. A liberdade para quê? Para adorá-lo, servi-lo, exaltá-lo, para estarmos com ele nos céus um dia. É isso que você precisa entender. E 2 pontos aqui. Louvor de sua glória. Ou seja, eu e você, nós fomos criados para louvar, exaltar e glorificar o Senhor em pensamentos, palavras, atitudes e com a nossa própria vida, para que pessoas ao redor olhem para você e vejam Jesus Cristo. Você pode meditar em Isaías 43, versículo 7, Isaías 43, versículo 21, que você vai entender por que Deus te formou e te criou. Já teve essa dúvida? Por que eu fui criado? Para quê? Para quê? Lê lá, Isaías 43, 7, Isaías 43, 21. Deus te formou para a glória dele, tá bom? Medita nesse texto aí depois. E para encerrar o vídeo de hoje, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Olha só o que Pedro fala ali. É o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. O que é gerou de novo? O novo nascimento. Olha só. Para uma viva esperança. Qual que é essa viva esperança? A herança da salvação. Morar com ele nos céus um dia, com o Senhor Jesus. Pela ressurreição de Cristo. Olha só. Para uma herança incorruptível, ou seja, não tem como tirar, não tem como ser corrupta, não tem como ser falha, é incorruptível. Incontaminável, que não se contamina, é uma herança que realmente lá no céu é 100% puro, 100% santo. E olha só, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vocês. Ou seja, quem são vocês aqui? São todos aqueles que creem no Senhor Jesus, que amam essa palavra, que o buscam e o adoram e que entendem que o Criador dos céus e da terra se importa com você, se humilhou, se consumou naquela cruz do Calvário por amor a você e a mim, para nos dar essa herança eterna, incorruptível, para louvor da glória dele, exaltação do nome dele. Tudo por ele e para ele.
Nos vemos em Deuteronômio. Um grande abraço, Deus abençoe.